Olá pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Gil do Box aqui. Eu estou aqui na minha rua nesse momento, né? Aqui é a rua do comércio. Tem uma pracinha ali. Já mostrei essa pracinha antes pra vocês aí. Sobre quando eu cheguei aqui que eu plantei aquelas árvores ali na pracinha. E ali na frente tem um colégio, lá no final dessa rua tem um colégio. Aqui fica o meu mercado. Ali naquela rua ali, a rua que eu moro. Lá na frente tem aquele um carro parado azul lá na frente, não sei se dá pra vocês verem aqui. Aquela rua é uma avenida, ali tem um movimento maior. Praticamente uma avenida que sobe para um bairro ali. Tem um movimento bem legal. Aqui embaixo, descendo aqui, você tem outro colégio. Tem alguns jovens ali sentados ali que veio do colégio, né? Então por que eu estou mostrando para vocês isso aqui? Estou mostrando isso aqui para vocês porque um rapaz inscrito aqui no canal me perguntou se quando eu coloquei o comércio eu tinha analisado as questões do movimento da rua, né? Essas questões aí de se a rua é movimentada, se ela é parada, se ela tem um movimento bom. Essa rua aqui em si, ela é uma rua até movimentada. Ela tem um movimento bom. É claro que ela não é a principal rua aí em questões de movimento aqui do bairro, né? Tem outras ruas que tem um movimento maior. Mas em si foi analisada essa questão. Eu analisei também essa questão, porque eu observava que tinha aqui um tráfico de pessoas, principalmente de adolescentes passando para os colégios. No final da tarde também você tem um tráfego maior de pessoas passando de um bairro para o outro. Isso tudo tem que ser analisado quando você vai colocar um comércio, né? Se você tem um bairro, uma rua que ela é uma rua pacata, não é interessante você talvez colocar um comércio naquele local. Uma rua sem saída, algo assim, talvez não é inviável, né? Então acho que isso também vale a pena quando você vai colocar um comércio, você dá uma analisada no local. Isso é uma estratégia, né? De saber se realmente aquele local é um local bom para um comércio. Então isso tudo foi analisado. Por isso talvez que as coisas dão certo, que você tem que fazer esse planejamento. Tudo na sua vida que você for fazer, você tem que planejar para ver realmente se as coisas vão dar certo. Você já tem que ter aquela visualização do que vai acontecer e trabalhar para que isso aconteça. É claro que existe de situação para situação, né? Você tem que fazer um bom marketing, você tem que identificar aquele local, você tem que colocar uma placa ali para mostrar que aquele comércio existe. Você vai trabalhar as questões de atendimento com as pessoas, tudo isso é importante, mas tem que ter esse planejamento também, realmente saber se vale a pena você naquele local colocar esse estabelecimento. Então eu fiz essa análise antes de eu colocar o comércio, eu fiz essa análise, eu levantei, fiz um levantamento do local, visualizei bem. Aqui é um local onde minha avó morava. Minha avó faleceu recentemente e à frente da casa dela tinha esse espaço aqui que dava para fazer o comércio. Então eu já trabalhava no comércio antes, né? Eu falei para vocês aqui outras situações que eu tinha um comércio pequeno na feira e eu já visualizava esse local aqui como um possível pronto para colocar o meu mercadinho, que era um sonho meu de colocar um mercadinho. Então já tinha esse ponto aí como um ponto estratégico. E fui trabalhando para isso, arrumei o dinheiro, fiz o ponto aqui, construí este ponto, né, que vocês estão vendo aqui hoje. Mas visualizando sempre essa questão de que aqui seria um bom local para colocar um comércio. Uma das coisas que eu sempre trabalho aqui é para as questões de doces, né, bomboniere, essas coisas, para os jovens, quando eles passam aqui no mercado de manhã, eles geralmente passam para comprar um biscoito, uma bolacha, para poder levar para o colégio, né? Isso aqui também foi trabalhado pensando nisso. Talvez o jovem foi meu primeiro público aí, do qual eu pensei para poder colocar o comércio. E depois veio a questão de estar trabalhando aí, atendendo um público adulto, né? Que precisa das coisas do dia a dia para sua casa, né? Aos poucos a gente vai buscando incrementar uma coisinha aqui, uma coisinha acolá, para poder atender as pessoas
o mercado, ele, como eu falo sempre para vocês aqui, você tem que ter as coisas essenciais aí para uma casa, né? Que vem essa parte aqui: óleo, feijão, arroz, café, açúcar, farinha, margarina, um miojo, né? Macarrão instantâneo, um tempero, essas coisas em si. Mas depois você vai buscando, tá colocando dentro do seu comércio uma coisa mais diferenciada, como por exemplo uma garrafa térmica para atender, uma lâmpada que atende o dia a dia, uma resistência de um chuveiro, um caderno para esse jovem que está precisando para o seu cliente, né? Uma bebida aí para aquele que gosta de tomar. Em si vai, ao pouco a pouco você vai incorporando aí o seu mercado, né? Um bocal de uma lâmpada, um pincel para a pessoa que está precisando, uma fita isolante para a pessoa que precisa de repente ele fazer alguma coisa na sua casa, um preservativo, uma faca, né, para a pessoa dona de casa, um disco de maquita para aquele pedreiro, um disjuntor para aquele exercício que está de repente precisando de um disjuntor mais rápido, né, e assim vai. Um produto ali para limpar o pneu do carro, um óleo para a pessoa lubrificar o seu carro, ou a sua ferramenta, uma esponja para a pessoa fazer ali uma limpeza do seu carro, uma cera para a pessoa fazer encerar seu carro, e assim vai. Aos poucos você vai incrementando ali no seu comércio aquilo que as pessoas vão precisando do dia a dia, né? Aos poucos, uma água mineral para atender dona de casa, uma ração para um animal ali próximo da sua casa, né? E assim vai, aos poucos, você incrementando o seu comércio. Mas no início você tem que saber aquele que vai, naquele momento que você pode estar começando, para você aos poucos ir trabalhando e chegando no seu ponto principal de um dia você ter um grande comércio. Então foi assim que eu comecei, primeiramente dando uma estudada ali na estratégia do ponto, para ver se realmente o ponto era um ponto interessante, e depois aos poucos eu fui trabalhando, e hoje estou aqui com 5 anos de comércio e cada dia buscando atender um pouco a população com algo a mais para poder atender o meu público. Beleza? Então foi isso que eu queria deixar para vocês. O ponto é principal, o ponto é importante. É interessante você escolher esse ponto, saber a rua, se você tem movimento, mas trabalhar para que as coisas vão acontecendo aos poucos no seu dia a dia. Então é isso aí. Deixar aqui mais uma vez a visão da rua para vocês. Essa é a minha rua, nesse momento aqui, segunda-feira, agora são exatamente 11 horas da manhã. Nesse momento a rua se encontra um pouco meio parada, os jovens estão no colégio, as pessoas estão trabalhando, né, fazendo aí os seus trabalhos do dia a dia, e a rua encontra-se parada. Aqui eu tenho um movimento melhor pela tarde, a tarde é um movimento melhor, tem muita gente passando, circulando, mas aquelas pessoas